E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um aulão NHB. E hoje que hoje a gente vai tratar sobre Brasil Mineiro, né, que é um ponto muito importante para a nossa história do Brasil, né? Alguns gostam de chamar, né, o período do ciclo do ouro, né? Por que esse período do ciclo do ouro? Porque foi graças a esse período que nós descobrimos várias pedras preciosas, né? Também nós iremos tratar alguns pontos sobre os jesuítas, alguns pontos dos bandeirantes, as entradas, né? E entre outros pontos, como eu sempre digo, né? O Aulão NHB é um projeto que foi idealizado pelo Grêmio Estudantil, né? E como o nosso piloto, né, o nosso comandante aqui, né, o nosso professor Alan John. Agora eu passo as palavras para ele. Beleza, pessoal? Então, para você que está na sua casa nesse momento, né, naquela expectativa, naquela ansiedade para ver quais são as próximas questões, sobre o que a UniHB vai trabalhar esse ano, então, muitas dúvidas pairam sobre a mente de vocês, e é justamente nesse momento que a gente tenta trazer um apanhado geral sobre os diferentes tempos históricos, justamente para antecipar o que talvez a UniHB trabalhe nessa edição que seria a 13ª edição da ONHB. Lembrando que essa iniciativa, idealizada pelo Grêmio Estudantil, da Escola Valdemar Alcântara, na pessoa do Pedro Henrique e companhia, que trazem, né, nos premiam com essas aulas adicionais para você que está se preparando. Então, como já foi apresentado pelo Pedro Henrique, pessoal, o assunto de hoje é bem facinho, certo? Conteúdo normalmente visto no segundo ano do ensino médio, que seria o Brasil Mineiro. Pessoal, o Brasil Mineiro é bem fácil vocês entenderem esse conteúdo. E o Pedro Henrique, ao longo dessa aula, vai me ajudar bastante, trazendo algumas dúvidas, algumas sugestões, algumas falas, né, sobre o que foi realmente esse tempo histórico no país. Como vocês podem perceber na imagem aí, temos o que seria o estado de Minas Gerais, por volta de 1750. Professor, mas por que 1750? É justamente na segunda metade do século XVIII que são encontrados as primeiras pepitas de ouro e diamantes no interior do Brasil. Essas pepitas, inicialmente encontradas por bandeirantes em suas expedições em busca de negros fugidos e também de índios escravizados, trouxe à tona a possibilidade do Brasil também ser uma fonte de minério, esse ouro e prata de alto valor comercial na Europa. Então, professor, quem foram responsáveis por encontrar o ouro? É justamente essas expedições militares chamadas bandeiras. Pedro Henrique, já em cima desse processo de interiorização, de onde vieram esses bandeirantes e o que eles buscavam nessas expedições que eles tanto caminhavam, né? Bom, pessoal, os bandeirantes, né, alguns deles eram de Portugal, né? Acho que a maioria era de Portugal e alguns aqui do Brasil mesmo, né? A colônia de Portugal. Os bandeirantes, pelo que eu estudei alguns passados assim, eles estavam atrás de escravos, né? Alguns escravos indígenas, ah, pelo que eu me lembro. E acabaram que encontrando, né? Não, oxe, eu tô todo confuso. Eles estavam atrás de escravos, né, indígenas, mas também estavam atrás de pedras preciosas, né? Foi aí que encontraram algumas pedras preciosas, né, como o ouro, a prata, né? E acho que só isso. Beleza, Pedro Henrique. Então, é justamente nesse momento que esses membros brasileiros, esses grandes fazendeiros que penetram no interior do Brasil, é nesse momento que eles vão acabar se envolvendo em muitos conflitos, não só na região das Minas Gerais, mas também na região do Maranhão, onde aconteceu uma revolução chamada Revolta de Beckman, ou Bickman, que era motivada, sobretudo, pelas disputas políticas e também pela disputa comercial, no qual brasileiros entraram em conflitos com os portugueses que queriam o monopólio comercial do comércio na cidade de São Luís. Anos depois, vão vir outros movimentos também, todos contestatórios à presença dos portugueses no interior do Brasil. Então, lembrando,
A revolta de Beekman, como também as outras revoltas ocorridas no Nordeste, elas tinham um caráter anti-lusitano, que é isso, professor? Contrários aos interesses portugueses no comércio e na exploração agrícola nessas regiões, seja no Maranhão, seja no Piauí, seja em Pernambuco e outros estados. Então, está aí um retrato do pouco das consequências dessa revolta de Beekman, que seria a expansão do território do Maranhão e uma redução no estado do Piauí. Pronto, bandeiras, entradas e moções. Para quem não conhece bem essa definição, existiam 3 tipos de expedições no qual esses grandes fazendeiros e também os seus afilhados, como eram chamados os caboclos, que viviam em torno do senhor, eles se organizavam em 3 grupos, que seriam as bandeiras, normalmente saídas do estado de São Paulo, de caráter, essas bandeiras de caráter privado, ou seja, dos fazendeiros, as entradas, que eram expedições financiadas pela coroa portuguesa em busca do ouro, e as moções, que eram expedições em navio, em pequenas canoas, eram justamente expedições que seguiam pelos rios. Então, como vocês podem perceber, a partir dessas expedições, o território brasileiro vai, consequentemente, ser ampliado, ultrapassando o que seria chamado meridiano de Tordesilhas. Como vocês podem perceber, boa parte deles saíram de São Paulo e foram para as regiões centro-oeste, nordeste e sul do Brasil. Então, Pedro Henrique, além das entradas, bandeiras e moções, surgiu também uma outra definição. O que foi o sertanismo de contrato? Sertanismo de contrato, para quem está se perguntando, até mesmo o Pedro Henrique se questiona nesse momento que eu perguntei aí para o Pedro Henrique, o que é o sertanismo de contrato? Bom, essa definição é justamente utilizada para anexar ou agrupar todas essas expedições que buscavam ampliar o conhecimento sobre o interior do país. Para quem não sabe, o termo sertão significa ir adentro, e é justamente esse sertanismo de contrato, a parte das bandeiras, das entradas e das moções, vão fazer esse trabalho com muito armamento, com muita violência, com muitos negros presos, com muitas mortes, até encontrar o tão sonhado ouro. Né? Pedro Henrique retrata um pouco sobre membros desse sertanismo de contrato e nos privilegiou com a imagem de um grande homem chamado Raposo Tavares. Pedro Henrique, quem foi Raposo Tavares? Bom, galera, ele foi um sertanista português, né? Um bandeirante paulista. E, como diz o texto, ele expandiu as fronteiras brasileiras, a custas dos domínios espanhóis e das vidas de militares e indígenas, membros de missões jesuítas. Muitos serviam a Dom Francisco de Souza, né? E por isso foi por ele armado cavaleiro da Casa Real, né? Então, como vocês podem ver, Raposo Tavares ele não foi só um bandeirista qualquer, ele foi um grande bandeirista, além de ele ter a coragem de atravessar as fronteiras, né, que se eu não me engano, do Tratado de Tordesilhas, e é isso. Então, para quem não sabe, até bem pouco tempo, os bandeirantes eram vistos como heróis, principalmente no estado de São Paulo. Afinal de contas, eles partiram de lá, vestiam roupas bem luxuosas para o período, tinham, além de grande quantidade de animais para transporte de mercadorias e o uso de armamento pesado. Outro nome também é Domingos Jorge Velho, como temos aí na imagem, um pouco do retrato desse período. Professor, como foi essa descoberta do ouro no Brasil? Bom, os bandeirantes paulistas saem até a região de Minas Gerais, na época não era estado, era basicamente o território pouco explorado, e numa dessas expedições às margens de rios, que eles foram utilizar a água, foram tomar um banho e perceberam a presença de metais preciosos naquela região. A notícia rapidamente se espalhou e, consequentemente, o ouro começa a ser explorado no Brasil. Professor, não está saindo o áudio. Então, para quem não sabe,
vai ficar um videozinho para vocês, posteriormente, terem acesso, certo? Esse vídeo é um videozinho bem curto e traz um resumozão do que foi realmente esse período, e é muito importante vocês observarem esse vídeo até como material de apoio para vocês, beleza? Mas vamos então para o próximo slide, que vai trazer um pouco sobre o passo a passo de como foi esse período, né? Então, após descobrirem o ouro, naturalmente esses bandeirantes paulistas pensavam no primeiro momento em tentar esconder essa notícia, temendo uma invasão por parte dos portugueses. A notícia, infelizmente, acaba vazando e rapidamente chega em Portugal. Já por volta de 1720, chega uma grande quantidade de portugueses que vão tentar tomar posse dessas terras e, consequentemente, vai surgir um conflito, né? Mas, primeiramente, devemos relembrar que um conflito anterior já havia ocorrido, né? Já existiam pessoas nas Minas Gerais explorando ouro. Quando os paulistas descobriram, levaram a notícia até São Paulo e outros paulistas vieram para tentar tomar posse dessas terras. Esse conflito entre mineiros e paulistas, no primeiro momento, foi chamado de Guerra dos Emboabas. Anos depois, vem também os portugueses, surgindo diferentes conflitos até uma organização administrativa por parte da coroa portuguesa. Então, por isso é importante interceder sobre o bandeirantismo paulista. Como vocês podem perceber aí, nessa imagem, o ouro é encontrado basicamente nos rios, e existia uma grande quantidade de negros, que era a mão de obra utilizada nesse período, para a exploração e transporte de ouro. Detalhes da Guerra dos Emboabas. Pedro Henrique, você pode falar um pouco sobre ela e qual a importância dessa guerra para tentar organizar o sistema produtivo das Minas Gerais? Bom, galera, a Guerra dos Emboabas, ela foi uma importante guerra, né, que, como vocês podem ver, foi de 1707 a 1709, e ela buscava, né, pelos direitos da exploração do ouro, né, que, como o professor disse, quando os bandeirantes foram até São Paulo avisar, né, que tinham encontrado pedras preciosas, né, os portugueses, eles queriam, né, tirar isso deles, né? Como sempre fizeram e sempre fizeram naquela época, né? Posso dizer assim. Então, ela foi uma importante guerra, né? Que travou pelos direitos do ouro, né? Os direitos que eu posso dizer dos brasileiros. Beleza. Então, temos aí detalhes de como foi essa guerra, né? Uma guerra que matou muitas pessoas, foram mortas no campo de batalha em busca do ouro. Pronto. Professor, mas qual realmente é a importância desse conflito? Isso é muito interessante, que é pensar da seguinte maneira: percebendo os conflitos e a grande quantidade de pessoas que seriam mortas, Portugal, em busca de pacificação nessas áreas produtoras de ouro, criou o chamado Regimento das Minas, que posteriormente criaria a chamada Intendência das Minas. O que é o Regimento das Minas? É basicamente um documento português que vai criar leis e, naturalmente, tentar buscar uma organização administrativa para essas áreas mineradoras. Anos depois vai surgir a Intendência das Minas, que era como se fosse uma chefia, uma gerência dessa área produtiva nas Minas Gerais. Como vocês podem perceber, a partir da descoberta desse ouro nas Minas Gerais, o mapa brasileiro, né, principalmente de produção econômica, começa a mudar. Vocês já podem perceber que ocorre a presença de ouro, não só em Minas Gerais, como também na região de Goiás, Mato Grosso e também no sertão baiano. Então, é justamente essas áreas que vão ocorrer uma grande migração de pessoas em busca dessa tão sonhada produção agrícola. Pronto. Então, professor, como é que era encontrado o ouro? Eles encontraram grandes pepitas de 10, 20 quilos? Não, encontravam pequenas pepitas. E isso facilitava o tráfico. Porque, como assim, professor? Se o Pedro Henrique morasse lá nas Minas Gerais, na época em que os governantes portugueses chefiavam o território,
todo o ouro que ele colhesse deveria passar pelas mãos dos portugueses para ser tirado o imposto. Como as pepitas eram muito pequenas, os portugueses criaram a chamada casa de fundição, que era isso. Pegava o ouro naturalmente extraído de cada senhor, juntava todo esse ouro formando uma barra, ou seja, fundia todas as pepitas de ouro. No final, tirava 1/5 dessa barra, que deveria ser utilizada pelos portugueses como imposto. Temos aí detalhes da arquitetura local, onde normalmente eram pensadas tanto a intendência das minas como as casas de fundição, e também o aparelho administrativo na região mineira. Pedro Henrique, por que o quinto era visto pelos mineiros como uma grande exploração portuguesa? Porque isso correspondia a 1/5, né, do dinheiro que acho que ganharam, né? Resumindo, 1/5 era igual a 20%, né, que eles ganharam, né? Ou seja, 20% do metal extraído e sua forma de cobrança variou conforme a época. E a coroa portuguesa era feita nas primeiras doações das capitanias hereditárias por Dom João III em 1534. Beleza. Professor, só isso, tal, isso de alguma forma criou um sentimento de satisfação? Isso, né, o quinto, juntamente com outros impostos, como a entrada e outros impostos que eram cobrados pelos administradores portugueses, vai fazer com que a população comece a criar um sentimento de insatisfação. Foi o que aconteceu na chamada Revolta de Felipe dos Santos. Nessa, ocorreu um movimento popular formado principalmente por pessoas que extraíam ouro, que condenavam e criticavam a intensa cobrança de impostos por parte dos portugueses. Pronto. Aí eu trago mais uma vez, chamo Pedro Henrique. Pedro Henrique, e aí, tem como traficar ouro? Como era esse tráfico? Quais eram as metodologias usadas? Você pode explicar? Rapaz, cada tráfico do ouro antigamente, quando eu fiz esse slide, né, eu fiz tráfico do ouro, é muito engraçado. Alguns alguns negros tinham cabelos grandes, e eles faziam pegar ouro, rapaz, eu vou esconder na minha cabeça aqui, né, eu tenho uns animais aqui, né, e eu vou ouro nos animais. E o que eu vou fazer? Não tem um santo Paulo, que é um santo que não, a gente não é esse negócio, não é pensar muito em cima, não, tá? Santo Paulo, é aquele santinho, tipo, tem uma abertura atrás, que eles vão colocar o ouro e esconde, né? Isso já é um trabalho muito, tipo, inteligente até demais. Beleza. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia, eles utilizavam diferentes metodologias, chegando até colocar ouro, né, em algumas partes dos animais, colocavam ouro também no cabelo das afrodescendentes, colocavam ouro dentro dos chamados santos do pau oco. Então, eram diferentes formas e metodologias para tentar esconder esse ouro e passar pela vigilância que era feita intensamente pelos portugueses. Então, como vocês podem perceber, aí temos a imagem do santo do pau oco, né? Na parte de trás, normalmente, era criado uma superfície onde era colocado o ouro, e, consequentemente, esses mineiros poderiam sair e traficar esse ouro sem a percepção por parte dos grupos portugueses. Lembrando também, pessoal, outra coisa bastante importante para vocês saberem. Para tirar esse ouro dessas áreas mineiras, que normalmente nas planícies, nas baixas regiões, era utilizado principalmente animais como a mula e também o cavalo. Porém, como ocorreu também o acréscimo exagerado da população mineira, ocorreu a necessidade também de trazer de outras regiões gado para o abate. É nesse momento que vai surgir as chamadas expedições pecuaristas, que saem em comboio do Rio Grande do Sul para a região mineira. Sociedade.
Como já foi visto, né, o Brasil ele é uma sociedade miscigenada, não muito diferente do que ocorria na região mineira, porque tinha branco, tinha negro, tinha caboclo, tinha mulato, tinha indígena. É um território também bastante sincrético, porque temos influências religiosas, tanto de portugueses, como de indígenas, como também dos africanos. Agora, quando se fala em sociedade mineradora, temos no topo da pirâmide os representantes de Portugal, funcionários reais, abaixo dele vem os mineradores enriquecidos, comerciantes, profissionais liberais, funcionários do Estado, autônomos, que eram normalmente feirantes e pequenos vendedores, artesãos, e escravos, que estavam na parte mais baixa da sociedade. O que é que a gente pode perceber, analisar a partir de uma sociedade tão ímpar nesse período, Pedro Henrique? O senhor pode repetir a pergunta novamente, porque travou aqui? A partir do que a gente pode perceber dessa sociedade, o que é que a gente percebe? Existia uma busca por igualdade, existia muita segregação, muito sentimento de inferioridade, existia respeito. Como é que você analisa esse perfil social aí? Claro que não. Não existia um respeito, né, ainda, né, porque naquela época existia o escravismo. É escravismo que se fala, professor? Isso. O escravismo tinha o escravismo por negros e indígenas, né? Tinha ainda a pirâmide, né? Como o professor disse, os mineradores eles chegavam assim no topo, né? Então não existia um grande ainda respeito, não tinha um respeito total, né? O ouro ele não era repartido, né? Tinha a regra do quinto, né? Eu acho que é isso que se fala, a regra do quinto, né? Que tirava um quinto, né? Resumindo, 20%, né? Da pessoa, resumindo, deixava ela totalmente pobre. Então não existia um respeito, né? Não, naquela época tinha uma sociedade, entre aspas, ímpar, né? Diferentes, assim. Beleza. Então é isso mesmo, como vocês podem perceber aí, como falou o Pedro Henrique. E a consequência de tudo isso foi que o Brasil cresceu, o Brasil conseguiu transpor as barreiras e os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas, ocorreu uma ampliação das relações comerciais entre as regiões norte, fornecendo animais, como também artesanato, o sul, levando grandes quantidades de animais para a região sudeste, a criação e o surgimento de novas vilas, como Mariana, Sabará, Ouro Preto, entre outras, a mudança de uma capital que antes era na região paulista, que agora vai ser para o Rio de Janeiro. Temos também o processo de urbanização do Brasil, que vai, consequentemente, enriquecer a partir dessa geração de ouro aqui mesmo, e o desenvolvimento da arte com o mestre Aleijadinho e também o mestre Ataíde. Então, isso são as consequências desse Brasil mineiro. Como vocês podem perceber, ficará disponível para vocês um mapa de conteúdos, onde vai ficar bem explicadinho para vocês, tópico por tópico. Pedro Henrique, suas palavras. Bom, pessoal, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, né? Como sempre, eu sempre peço para vocês aproveitarem o material o máximo possível, né? Porque esse material não é fácil, né, de ser realizado. Então, eu só queria pedir isso, né? Agradecer novamente por ter chegado até aqui. Tenha uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, dependendo do horário que você estiver nesse vídeo. E assim, gente, vamos estudar, né? Porque a UNHB está chegando, né? Que a primeira fase vai do dia 3 até o dia 8 do mês que vem. Então, vamos estudar, galera. Então, pessoal, agradeço a participação e a interação de todos. Estudem e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Então, Pedro Henrique, Bom, valeu, galera, e até mais. valeu.